Nesse vídeo eu vou te ensinar uma estratégia avançada para você resetar o seu histórico de crédito e assim você conseguir disparar o seu score em 2026 e aumentar os seus limites nos bancos. Na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, eu vou deixar o nosso site oficial com os melhores cartões do momento. Para você que é cartões de fácil aprovação, é a melhor chance para você. Para você poder entender essa estratégia, o que você tem que fazer para resetar o seu histórico de crédito, a gente primeiro vai estudar aqui a pontuação do Serasa, mas eu também não vou trabalhar só com o Serasa, porque o Serasa, ele não é o que resolve todos os problemas. Para você ter limites altos nos bancos, não necessariamente você precisa ter uma boa pontuação de score. Você com score baixo consegue sim ter limites altos nos bancos por conta do rating bancário. Rating seria o score interno do banco. Então o seu banco que você tem conta, ele tem um score interno. Só que é interessante a gente avaliar o score Serasa, porque o Serasa ele também avalia suas informações financeiras. Então você consegue um detalhamento bom do seu histórico de crédito e assim você consegue fazer modificações que vão espelhar no seu histórico com os bancos. Porque o banco ele não revela para você como que você está indo. Você não consegue ver ali aonde você está acertando, onde você está errando. Então a gente pode pegar o Serasa Score como referência para a gente melhorar o nosso histórico financeiro. Então não ignore totalmente. É bom pegar esses dados, não só do Serasa, mas o COD, Boa Vista, SPC Brasil, são instituições que você pode aproveitar para tirar informações do seu histórico. Por que resetar o seu histórico financeiro? Tem muita gente que fez ali um histórico bem ruim. E para corrigir esses problemas levam-se muitos anos. Então você fazendo a coisa certa, você consegue encurtar esse caminho, porque você vai fazendo estratégias que você é como se estivesse recomeçando. Eu vou mostrar para você na prática. Vamos entender essa estrutura da pontuação. O Serasa Score já está na versão 4.0, logo mais vai para 5.0. Então mudaram algumas divisões. Então as pontuações, as faixas é de 0 a 300 baixo, de 301 a 500 regular, 501 a 700 bom e de 701 a 1000 excelente. Antes era só 3 faixas, agora acrescentaram uma quarta, porque literalmente boa parte das pessoas está nessa faixa de 501 a 700. Você já bate aqui 701, você já melhora, mas mesmo assim ainda não garante aumentos de limites, porque, como eu falei, o relacionamento bancário, o seu rating score vai ser a principal informação, aqui é apenas um complemento. Composição da pontuação, é aqui que a gente vai colocar uma lupa para entender a estratégia correta para você resetar o seu histórico de crédito. O principal critério que o Serasa Score utiliza são os pagamentos. 290 pontos do seu score só é sobre isso, que aqui ele considera hábitos de pagamento registrados no cadastro positivo, contratos de crédito, ou seja, empréstimos, parcelamentos e cartão de crédito. Anota essa informação se você puder, salva aí no bloquinho de notas. A sua composição de contratos de crédito que você está utilizando, ela não é só avaliada pelo Serasa Score, como também pelos bancos. E é aqui que é um dos lugares que a gente vai poder resetar essas informações. Não seria resetar a pagar de fato, mas é uma forma de você recomeçar e já mudar toda a análise de crédito para você. Contas de consumo também são consideradas, então aqui uma dica seria pagar tudo em dia, fazer o pagamento total da sua fatura. Isso aqui é o básico que você tem que fazer para aumentar no Serasa Score. Para resetar a gente vai trabalhar um outro fundamento, mas antes eu quero ver o próximo critério aqui para a gente zerar essa parte aqui. Experiência de mercado é o segundo critério mais importante, 240 pontos do seu score só é sobre isso aqui, que é o seu tempo de relacionamento com o mercado de crédito. Então o seu tempo de conta, ele é muito considerado. Só que aqui não adianta você ter 15 anos de conta aberta se você não movimenta essa conta. Então, para o seu rating score, que seria o score interno do banco, Itaú, Santander, qualquer banco que você tenha conta, ele vai contar ali o seu tempo de conta movimentada. O seu tempo de cliente pouco importa para o banco. O banco ele está interessado em lucro. Então ele vai melhorar seu limite no cartão de crédito se você tiver um bom relacionamento. Então movimentações. Então esse tempo também é avaliado. Então uma das formas também de resetar vai resolver um pouco dessa questão aqui. Para aumentar no Serasa Score, o seu tempo de relacionamento vai aumentando gradativamente essa pontuação até você atingir a pontuação máxima que é 240. Mas para alguns pode ser que leve alguns anos, então dá para economizar tempo fazendo a estratégia. Dívidas, 210 pontos, estão todas as suas dívidas no seu nome negativadas. Também protestos, ações judiciais ligadas ao seu CPF também são consideradas. Então você pagando essas dívidas, limpando o seu nome, você pode recuperar esses 210 pontos. Então quem está negativado acaba perdendo essa pontuação aqui. 120 pontos é a busca por crédito, então as consultas no seu CPF, elas são levadas em consideração. Então quanto mais consultas você tem no CPF,
pior é a pontuação. Então, quando você vai reduzindo essas consultas, você vai aumentando essa pontuação. De tempos em tempos, o Serasa ele faz uma limpeza nas consultas. Então, aqui é uma das formas da gente poder resetar esse histórico de crédito. Você esperando o tempo, ou seja, não solicitando cartão de crédito, não solicitando abertura de conta, nem nenhum tipo de serviço bancário, você só ali fazendo ali o seu dia a dia de relacionamento bancário. Com o tempo, o Serasa vai resetar essas consultas no CPF e assim vai aumentar a sua pontuação Serasa. Com esse aumento de pontuação, também para os bancos que consultam o Serasa Score, também vai melhorar, que eles não vão ver mais consultas recentes e assim fica mais fácil a sua chance de ter aumento de limites e também limite aprovado. Uma forma de você fazer manualmente isso é você solicitando ao Serasa. Só que o problema é o seguinte: toda vez que alguém divulga uma forma para você limpar a sua lista de consultas no CPF, o Serasa dá um jeitinho de tirar essa opção ali, trocar o lugar e assim você não conseguir fazer isso. De fato, eles não querem que você fique fazendo esse serviço constantemente, mas você pode, porque existem empresas que elas consultam indevidamente seu CPF. Às vezes você vai em uma loja de roupa ali, comprar um produto, eles consultam seu CPF para liberar cartão para você e às vezes você nem tem interesse ou nem solicitou esse cartão. Então muitas dessas consultas são indevidas. Então você pode sim, pela lei, solicitar essa limpeza. Agora, se você for de fato solicitar para o banco ou instituição financeira ali um crédito, aí ele pode te consultar. Mas existem muitas que são indevidas, que às vezes o banco faz e você nem está sabendo. Então dá para você fazer essa limpeza. Alguns caminhos existentes, se você tentar ali pelo Serasa, entrando em contato com eles, ou dá para você também mandar uma solicitação, existem tutoriais na internet aí para você solicitar essa limpeza, aí no caso seria pelo correio, aí vai ter um custo para você, mas ainda tem funcionado um pouco essa solicitação, e também pelo consumidor.gov.br, você pode tentar abrir uma ocorrência para ver se existe essa possibilidade. Vai lá, solicita, tem consultas indevidas, tira um print dessas consultas ou do relatório ali mostrando quem consultou seu CPF, fica mais fácil de você ter aí mais informações para solicitar essa limpeza. Não é uma tarefa tão simples, mas dá para fazer. Com o passar do tempo, é feita a limpeza automática. Então, se você esperar um pouco mais, você não vai ter todo esse trabalho, mas você já quer fazer agora uma forma de você limpar o histórico que ajuda muito para você tanto aumentar o Serasa Score, como também para os bancos que vão consultar seu CPF não verem aquele monte de recusas. Isso atrapalha muito aumento de limite, liberação de crédito, que o banco vê que tem lá 50 instituições que consultaram seu CPF. E aí ele vê os resultados, viu que as instituições recusaram, ele vai ser o próximo a recusar, é o efeito manada. Então a gente tem que limpar isso para justamente o banco ele não ter mais uma evidência ali que ele não pode aprovar crédito para você, que o seu risco de crédito é alto. Então a gente limpando isso ajuda bastante. Próximo critério é o cadastral 80 pontos, que são os seus dados, idade, participação em pequenas microempresas, é o seu perfil de crédito. Então se você é mais jovem, você vai ter um risco de crédito mais alto do que uma pessoa mais velha. Profissão, entre outras coisas, eles cruzam ali esses dados demográficos para justamente compor essa pontuação, que não é tão difícil de você conquistar. Contrato 60%, analisa a quantidade e o tempo de contratos de crédito ativos. Então aqui também dá para a gente trabalhar esse reset, porque essa quantidade de crédito contratado não necessariamente é o que você pegou de crédito. Às vezes, o crédito liberado para você já pode ser algo consultado, que pode melhorar também a pontuação se você fazer essa limpeza. Agora a gente entendeu como funciona a composição, como que a gente vai trabalhar essa estratégia avançada para limpar o seu histórico de crédito. Limpar 100% você não vai conseguir, porque o banco ele vai consultar suas informações, tem um cadastro positivo, tem vários lugares onde compartilha suas informações. Se você ativou o Open Finance também vai ter esse compartilhamento, mas existe uma forma de você recomeçar e assim meio que você corrigir vários erros que você teve no seu histórico de crédito. A principal delas, a gente vai consultar o Registrato. Você já percebeu como cuidar da saúde ficou caro e ao mesmo tempo difícil e demorado? Por isso eu quero te apresentar uma alternativa que cabe no bolso e funciona para qualquer pessoa, a Ecor Saúde. Com ela você tem consultas médicas ilimitadas 24 horas em qualquer celular ou computador, com clínico geral e especialistas. Além disso, você conta com descontos reais e consultas presenciais, exames, cirurgias, vacinas, medicamentos a preço de custo, apoio psicológico, nutrição, assistência domiciliar e até atendimento para seu pet. É rápido, prático e acessível para qualquer necessidade, seja para você, sua família, para idosos, jovens ou até crianças. Tem um custo tão acessível que sinceramente surpreende. É aquele tipo de serviço que entrega muito mais do que você paga. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, é saúde de verdade por um preço que você pode pagar. Você vai lá no Google, coloca Registrato,
vai entrar aqui no site do Banco Central. Entre no site oficial do Banco Central. Você vai acessar pela sua conta gov.br, que é o seu acesso às ferramentas do governo. Você vai clicar aqui, ó, nesse fazer login na área de registrado. Aqui não tem segredo, vou pular essa parte, você vai colocar seu CPF e digitar sua senha gov.br. Entrou na sua tela do registrado, vai entrar aqui, ó, meu BC, meu Banco Central. Algumas informações que a gente vai analisar para você entender a estratégia. Primeira coisa que você vai ver é esse monte de conta aberta que tem no seu CPF. Esse monte de conta te prejudica muito. Então como que você vê isso? Você vai aqui em contas e relacionamentos, vai abrir um relatório. Então você clica aqui, solicitar novo relatório, clica solicitar para mim, avança, aceita os termos, clique em gerar relatório. Vai aparecer aqui todos os bancos que você tem conta aberta. Então aqui, ó, quando você não vê data de fim, quer dizer que a sua conta ainda está aberta. Então existem aí vários bancos que você encerrou já a conta com eles no atendimento, só que eles não deram a baixa no sistema do Banco Central. Então você pode verificar esses bancos que ainda está aberto e solicitar esse encerramento. Isso pode te ajudar. Por quê? Quanto mais contas bancárias você tem aberta, pior. Porque o banco vai ver que você tem relacionamento em várias instituições e ele consegue ver se essas instituições você movimenta ou não. Se você tem 10 contas abertas e nenhuma você movimenta, o banco ele já vê que você é um cliente que só vai dar prejuízo para eles. Porque ou você vai ser um cliente que não vai movimentar essa conta, ele vai ser mais uma conta parada ali no seu CPF. E assim ele pode bloquear crédito, aumento de limite. Então você encerrar essas contas é interessante. Por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho algumas que eu já identifiquei que eu preciso encerrar. Então eu vou fazer justamente isso, vou montar essa estratégia para avaliar como vai ser o meu relacionamento de crédito também com as instituições que eu tenho conta. Mas aqui, ó, você tem as instituições, as que você encerrou, essas que tem aqui, ó, data de fim. Se não tem data de fim, ainda está aberta a conta na instituição financeira. Avaliou essas instituições? Ótimo. Aqui é a primeira informação, encerrar contas que você não usa mais. Não tem por que você ficar com uma conta que você não está utilizando. Só vai pulverizar o seu crédito. E é aqui que eu quero te mostrar por que pulveriza. Quando a gente vai aqui no relatório SCR, que esse é o relatório que os bancos mais consultam do seu CPF, é empréstimos e financiamentos. Aqui você vai fazer a mesma coisa, ó, solicitar novo relatório, solicitar para mim. Aqui na parte de período você tem duas opções. Você pode solicitar do mês atual ou de todo o histórico. Para você que ainda não acessou, é interessante você ver todo o seu histórico, que aí você estuda melhor sobre o seu relacionamento bancário. Aqui eu vou pegar o último relatório para você ter uma noção. Então vem aqui, clica em próximo, aceita os termos e clica em gerar relatório. Fez isso? Olha aqui a grande sacada. Então aqui eu vejo todos os bancos que me liberaram crédito. Então eu consigo ver aqui Itaú, Caixa Econômica, Mercado Pago, Neon, Banco Inter, Banco Carrefour. Vou falar pelo meu próprio histórico de crédito e aí você interpreta pelo seu aí, analisando os seus dados. Então aqui, ó, no Neon eu tenho um crédito, ó, limite de crédito de R$ 1.200, só que eu não tenho mais conta com eles. Eu já solicitei o encerramento. Essa é uma das contas que já deveriam estar canceladas no sistema do Banco Central e não está. Então aqui, se eu faço isso, eu já desbloqueio do meu CPF R$ 1.200 desnecessários que foram liberados para mim. Uma das coisas que os bancos analisam, e isso tem a ver com o seu histórico de crédito, para você ter limites altos, é a quantidade de crédito liberado por CPF. Então no seu CPF existe um risco de crédito. Então todo CPF o banco vai analisar qual é o risco de crédito. Ele vai falar, eu quero dar 10 mil, mas será que é muito arriscado eu liberar 10 mil reais para esse CPF? Ele vai ver quanto de crédito você já tem no mercado. E aí ele vai falar, não, ele tem muito crédito. Se eu liberar mais 10 mil, pode ser que ele atrase. Então aqui, se você for olhar, existe uma somatória. Então no total de limite de crédito, eu tenho disponível 70.159. Os bancos que me consultam, eles já sabem que eu já tenho 70 mil no mercado. Então as chances de um banco me liberar um limite maior são menores, porque ele já vê que eu já tenho muito crédito liberado. Então aqui que é a grande sacada. Como que você faz esse reset? Se você tem muitas contas que você não utiliza e essas contas liberaram o limite para você, por que você não encerra essas contas para você ficar apenas com as contas que você utiliza e assim você melhorar seu histórico de crédito com elas? Porque você vai melhorar o relacionamento, os bancos vão ver que você tem menos crédito liberado e assim eles vão ver que o seu risco está menor. Assim eles vão aumentando esse limite para você. Então, por exemplo, aqui, se eu tiro esses 1.200 do Neon, eu já vou meio que liberar para os outros bancos verem, ó, caiu o limite
liberado para ele, vou aumentar aqui para ele fidelizar comigo. Porque a gente tem que entender que existe uma briga entre os bancos. Hoje muitos clientes ficam com a conta parada. Então se você é um banco que quer conquistar o cliente, você tem que fazer alguma coisa para que ele movimente essa conta para você não ter mais prejuízo com esse cliente. Porque conta parada é prejuízo para o banco. Então ele vai te ofertando ali benefícios, te dá um rendimento maior em investimentos para você deixar o seu dinheiro parado, ou você ativar a chave Pix dele. Ele te dá incentivos de crédito, benefícios, melhorar o segmento da sua conta, te dá um atendimento personalizado, assessoria de investimentos. Ele vai te dando benefícios para ver se você fica com eles. Então aqui é uma forma de você fazer isso. Você sai de uma instituição que para você estava sendo inútil e aí você desbloqueia para você melhorar seu histórico. Por que nessa estratégia você vai resetar seu histórico de crédito? Porque você vai encerrar um relacionamento com uma instituição que você não estava usando e você vai recomeçar com instituições que você já tinha conta com elas. Então, quando outro banco for ver ali o seu histórico de crédito ou até o seu banco atual, ele vai ver que o seu histórico está diferente. Que você tem um histórico com poucas instituições e você já tem movimentações com elas, ele consegue avaliar tudo por aqui. Então o banco ele analisa tanto o histórico geral como o histórico atual daquele mês. Então você consegue trazer informações novas para o banco. Que ele consegue ver aqui, nas dívidas, as dívidas que estão em dia, ou seja, que estão sendo pagas corretamente, e as dívidas vencidas. Por isso que é bom você não atrasar seus pagamentos. E se você encerrou aquelas contas, nos relatórios atuais não vai estar disponível para aparecer aqui, só no relatório do histórico antigo. Então é como se você estivesse realmente reconstruindo ali o seu histórico de crédito. Lógico que o banco não vai deixar de olhar para o histórico passado, eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que é uma forma de você corrigir esses problemas que você fez. Você reduzir o seu relacionamento bancário para poucas instituições, você concentrar ali as suas movimentações nesses bancos e você não ficar pulverizado e não ficar com muito crédito. Você tem 10 contas com R$1.000 liberados cada uma, você tem 10 mil de crédito. E às vezes você fica reclamando, só libera R$1.000 de limite para mim, eu queria um limite maior. Então começa a encerrar essas contas de limite aí para você ter mais crédito liberado pro seu CPF. E eu falo que isso funciona porque o Itaú, ele fica analisando. Eu já fiz aqui uma solicitação no cartão Mercado Pago, que ele me liberou 18 mil, tá aqui o crédito liberado. Na hora o Itaú aumentou meu limite, porque ele fica consultando, mesmo você não ativando o Open Finance. Eu não tenho o Open Finance ativado. Então o banco, ele consulta muito o SCR. Então se você faz essa estratégia, fica muito mais fácil para você. Então aqui, essas estratégias para você aumentar no Serasa também vai funcionar aqui. Porque se você reduz o número de contas, automaticamente você reduz a consulta no seu CPF, porque aqueles bancos que você encerrou a conta não vão consultar mais o seu CPF. Você reduz os contratos de crédito, lembra? Por isso que eu falei para você anotar. Um dos critérios principais do Serasa Score, também de score interno de bancos, é o seu crédito liberado, são os contratos ativos. E por aqui ele consegue ver quais são os contratos ativos. Aqui tá, em dia quer dizer que eu estou devendo isso aqui. Eu estou fazendo pagamentos dessas dívidas. Então aqui em dia é o que você está devendo. Então aqui na caixa eu estou devendo esse valor que é o meu financiamento. Está sendo pago em dia, mas é um valor que eu estou devendo para o banco. Esses 15 mil aqui, isso aqui é o meu cartão de crédito, é o acumulado, é o limite que eu estou utilizando do Itaú. Aqui no Banco Carrefour é o limite que eu usei do Itaú, ou seja, é o crédito contratado. Então se você reduz essas contas, automaticamente você também reduz esses créditos liberados aqui no seu CPF e também você encerrando, você fazendo pagamento em dia, você também vai encerrando aqui essa quantidade de créditos que você fez de contratação, de cartão, de outras coisas. Então não é algo difícil, muita gente não se preocupa em acessar essas informações e acaba perdendo aí, fica anos tentando aumentar o limite e fazendo coisas simples ali, o menos é mais literalmente, você consegue ter limites altos. E para você que ficou até o final aqui, vai ter um bônus muito bom para você. Literalmente, quem fica até o final recebe um bônus especial. Então, eu vou te mostrar também dentro da ferramenta Meu Banco Central como que você bloqueia o seu CPF para golpes. Literalmente, você vai se proteger de contas que podem ser abertas no seu CPF sem a sua autorização. Então, a proteção a mais, literalmente aqui disponível, essa função aqui, BC Protege Mais. No meu caso, eu já ativei, mas eu vou mostrar para você como que você faz. Você vem aqui, clica em Gerenciar Proteção, e aí você pode ativar ou desativar. Então aqui, tá a proteção ativada, se eu clicar em desativar, ele vai desativar. Você pode fazer a hora que você quiser, Desativei. Aí você pode selecionar se você quer desativar por um tempo ou por prazo indeterminado. Eu vou colocar aqui indeterminado, porque eu quero depois ativar novamente para você ver. Então eu vou aqui, desativei. Quero ativar de novo? Aqui vai estar a proteção desativada provavelmente para você. Você vem aqui, ativa a opção
e você clica em sim. É bem simples, não tem nenhum segredo. O que essa proteção vai fazer? Você não vai conseguir abrir nenhuma conta no seu CPF enquanto estiver ativada, nem você mesmo. Imagina golpista. Porque toda vez que o banco for tentar abrir a conta no seu CPF, ele vai consultar as informações e ele vai ver esse bloqueio e ele não vai conseguir efetuar a abertura da conta. Então, se um golpista se fazer por você, ele não vai conseguir abrir nenhuma conta, nem conta digital, nem conta de pagamentos, nem nada no sistema financeiro no seu CPF. E inclusive até você. Então, uma dica, se você ativou essa proteção, não esqueça, quando você for abrir alguma conta, você tem que desativar essa opção para você abrir a conta, senão você não vai conseguir. Mas é bom sempre deixar ativado, que é uma proteção a mais. Hoje tem muitas pessoas caindo nesse tipo de golpe, às vezes nem sabia, a polícia já tá batendo na porta porque teve alguma coisa errada sendo feita no seu nome, sem você mesmo saber. Agora eu quero saber de você, você curtiu essa estratégia, você já sabia disso, já ativou a sua proteção no CPF? Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer compartilhar o seu comentário com a nossa comunidade. Também, se você quer ser aprovado em bons cartões de crédito, você quer ver as melhores opções que estão aprovando nesse momento, na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, tem o nosso site oficial com os melhores cartões de fácil aprovação do momento, suas campanhas de captação dos bancos, então a oportunidade que você tem de ser aprovado com mais facilidade. E se hoje você quer conhecer os melhores cartões para liberação de limite, eu vou deixar esse vídeo aqui na tela com uma lista completa das melhores opções do momento. E já tirei esse certificado até o final desse vídeo, te desejo sucesso, Deus abençoe sua vida, forte abraço, tchau, tchau.